Capítulo 8. Como restaurar sua capacidade visionária. O título: Maneiras de fortalecer os olhos do seu coração. Subtítulo: Resumindo as lições que aprendi. Se você quiser se tornar um visionário, aqui estão os cinco princípios que você pode seguir para se abrir um divino fluxo de sonhos e visões. Primeiro, o nosso objetivo é ser como Jesus, que foi um visionário constante. João capítulo 5, versículos 19 e 20, e também capítulo 8, versículo 38. O filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Faça esta confissão em voz alta. Eu faço como meu objetivo viver como Jesus viveu, dentro de um fluxo constante de imagens divinas, e tudo que precisa mudar dentro de mim para que isso aconteça, eu ordeno que mude agora, em nome de Jesus. Segundo, estamos à procura de visão. Abacuque 2, versículos 1 e 2. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Vigiai e orai. Mateus 26, 41. Fixando os olhos em Jesus. Hebreus 12, versículo 2. E faça esta oração em voz alta. Atentarei para a visão o tempo todo. Espírito Santo, se eu esquecer de fazer isto, lembra-me em todo o tempo, e me arrependerei e atentarei novamente para a visão. Em nome de Jesus. Amém. E 3. Estamos focados na visão. Daniel capítulo 4, versículos 10 e 13. Também capítulo 7, versículos 2, 9 e 13. Eu estava olhando numa visão noturna. Eu continuei olhando até que foram postos um ancião de dias e se assentou. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas. Declare em voz alta: quando a visão começar, vou continuar atentando em uma postura aberta sem esforço, e eu honrarei as imagens que vierem em minha mente. Quarto, temos de perceber que podemos ter encontros com Jesus, com o Pai e anjos, em visões, em nosso espírito, em nossas mentes, e que estes são encontros espirituais. Ver 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 ao 15. Também Daniel, capítulo 4, versículos 4 e 5. Também versículo 10, versículo 13 e 14. Também em Daniel, capítulo 7, versículo 1, 13 ao 16. E Mateus, capítulo 1, versículo 20, e também capítulo 2 de Mateus, versículos 12 ao 13, também versículo 19 e 22. Ore em voz alta. Eu posso viver como Daniel viveu. Eu posso encontrar Jesus em uma imagem dentro da minha mente, do meu espírito. Ver Daniel, capítulo 7, versículo 1 e versículo 13 ao 16. E este é um encontro espiritual real. Eu escolho viver como Daniel viveu. Acredito que posso ter as mesmas experiências que as pessoas na Bíblia tiveram. Senhor, encontre-me com a sua graça. Você prometeu que me dará sonhos e visões. Veja Atos, capítulo 2, versículo 17. Eu acredito em sua promessa e eu honro as imagens que o Senhor coloca em meu espírito, em minha mente, quando busco a Ti.
em oração. 5. Uma maneira natural para apresentarmos os olhos do nosso coração diante de Deus é introduzir visualmente uma história da Bíblia em contemplação cheia de oração e permitir que Deus se mova nela como Ele quer. Ou fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pedindo-lhe que nos encontre e faça sua graça chover sobre nós. Veja Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 e Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2. Confesse em voz alta e imaginarei as histórias do Evangelho enquanto as leio. Levarei meus pensamentos a estas histórias, a estas imagens em minha mente e pedirei ao Espírito Santo para me levar ao encontro vital, real com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acreditarei que o que eu vejo vem do Espírito Santo, porque eu pedi a Ele. Eu compartilharei em meu diário, sonhos e visões com meus conselheiros espirituais para confirmação. Alguém pode perguntar: está dizendo que a minha imaginação é uma visão divina? Claro que não. Minha imagem é a minha imagem. A visão sobrenatural de Deus é a visão de Deus, é a sua visão. Nós nunca misturamos as duas. Nunca dizemos que a minha visão é a visão de Deus. João olhou e viu, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, o que o Senhor queria mostrar a ele. O Espírito Santo assumiu e uma visão celestial se desenrolou diante dele. Nós também podemos olhar para ver o que Deus quer revelar. Quando convido o Espírito Santo para assumir a cena em minha mente, o fluir interior é experimentado e a visão se move com vida, fluindo do trono da graça. E, obviamente, não é mais a minha visão, a minha própria visão. Neste ponto, ela se tornou de Deus. Minha imaginação piedosa é minha e a visão de Deus é de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus dá uma visão a Abraão das estrelas do céu e diz a Abraão que ele terá a mesma quantidade de descendentes. Seguindo esta visão, Abraão é capaz de usar sua imaginação piedosa e imaginar a cena novamente, sabendo que ele terá muitos descendentes. Assim também, a fé do coração, veja em Gênesis capítulo 15, versículo 6, pode arder de novo e de novo, assim como Abraão olhou para esta cena novamente em sua mente, vezes e mais vezes. Creio que Deus quer que recebamos visões dele e mantê-las em nossos corações através do uso da imaginação piedosa, da nossa imaginação. Outra questão: onde na Bíblia ensina que devemos definir uma cena para que Deus comece a fluir na visão? Parte da minha resposta é: onde está escrito na Bíblia que não devemos definir uma cena e pedir a Deus para preenchê-la? Como não há um verso específico para ambas as posições, recorremos a vários versículos que então serão interpretados à luz da nossa posição escolhida. Uma alternativa para esta abordagem é permitir que nossos irmãos e irmãs sintam-se livres para trabalhar com o seu próprio entendimento nesta área, uma vez que o ensino bíblico não é absolutamente claro sobre este assunto, com a ajuda sempre do Espírito Santo. Para a maior parte do mundo que não foi mergulhada no racionalismo e pensamento analítico, a abertura ao reino espiritual é natural. Apenas para nós do mundo ocidental parece estranho ao ponto de ser até assustador no início. Quando começamos a fazê-lo, logo se torna parte da nossa consciência normal e nos tornamos pessoas completas novamente.
O ponto de partida para mim é que estamos nos tornando como Jesus e, em parte, nos tornamos semelhantes a Ele e vivemos a sua imagem. Assim, vamos todos nos esforçar com paixão divina dentro desta realidade interior e experiência de aprendizado do coração a ter visões o tempo todo. Nesta questão da capacidade de pensar visualmente, eu gostaria de abordar 2 pontos. Primeiro, todas as crianças e 2/3 dos adultos entrevistados geralmente visualizaram cenas enquanto liam a Bíblia. Como estamos imaginando essas histórias da Bíblia e orando por revelação, escrita em Efésios capítulo 1, versículo 7, Deus faz com que a história tenha vida e fala a nós através dela. Este é essencialmente o mesmo processo que estamos descrevendo, de imaginar cenas em nossas mentes e pedir a Deus para nos conceder a revelação, em seguida sintonizar ao fluir do Espírito Santo para que as cenas ganhem vida enquanto Deus fala conosco. Segundo, 1/4 dos adultos que tenho entrevistado normalmente imaginam cena das músicas enquanto adoram. Como Deus habita em nossos louvores, as cenas ganham vida e se movem com uma vida gerada a partir do trono de Deus. Ambas ilustram o processo que eu estou descrevendo. A capacidade de pensar visualmente está sendo usada por muitos cristãos sem saber, especialmente aqueles que são intuitivos e visionários naturalmente. Na realidade, o pensamento visual não é algo novo. Estamos apenas definindo e esclarecendo o que vem acontecendo naturalmente para muitos. Como resultado desta clara definição e declaração, todos nós crentes podemos agora ser ensinados a nos tornarmos mais sensíveis ao fluir divino dentro de nós. Uma ferramenta de aprendizagem temporária. Devemos ser lembrados que a fixação de uma cena é uma ferramenta de aprendizado temporária, necessária apenas para alguns. A pessoa naturalmente intuitiva, que tem a visão aberta, pode não precisar deste artifício. Essa pessoa pode simplesmente olhar e ver. A visão estará ali. A pessoa orientada analiticamente pode pôr de lado esta ferramenta depois de aprender a abrir naturalmente e normalmente a visão. No entanto, eu tenho usado essa ferramenta com sucesso por mais de 30 anos e recomendo a todos. Se vivêssemos em uma cultura mais bíblica, talvez não tivéssemos tantos obstáculos a superar antes que pudéssemos viver facilmente e naturalmente no fluir divino da visão. Se nossos sonhos e seus significados espirituais fossem uma parte típica da nossa conversa no café da manhã com nossas famílias, como foram para José e outros hebreus, iriam encontrar uma habilidade natural construída em nossas vidas em relação às coisas visionárias. No entanto, quem nos Estados Unidos leva a sério os seus sonhos, discutindo-os regularmente em uma reunião de família? Praticamente ninguém. Se o fizéssemos, seríamos considerados loucos. Não é de se admirar que a habilidade e recepção para visões estejam quase totalmente em falta na nossa cultura. Como igreja, precisamos arrepender-nos por permitir que o racionalismo do nosso tempo distorça nossa própria perspectiva de um estilo de vida equilibrado. Algumas pessoas temem que possa haver sementes do pensamento oriental em alguns dos ensinamentos da igreja hoje em dia. Quem de nós já parou para perceber que Jesus não era um ocidental? Deus não nos deu a lógica para idolatrá-la
e colocá-la em um pedestal. Ele não nos deu a visão para esmagá-la com o nosso desprezo. Não, foram outros que incentivaram estas atitudes. Se você precisa se arrepender, por favor, faça isso agora. Faça esta oração. Senhor, eu me arrependo por idolatrar a lógica e desprezar imagens. Perdoe-me, lave-me do meu pecado. Desse dia em diante eu escolho apresentar a Ti, dar a Ti e receber de Ti a capacidade de raciocínio e a capacidade visionária para preencher e fluir através dela. Honrarei os pensamentos e imagens que fluírem como provenientes de rios dentro do meu coração. Obrigado, Jesus, por seu amor e graça para comigo. Igreja, vamos voltar ao equilíbrio de Jesus de Nazaré, que não fez nada por iniciativa própria, mas apenas aquilo que ele viu e ouviu o Pai fazer. João 5, versículos 19, 20 e versículo 30. Também João capítulo 8, versículos 26, 28 e 38. Eu tenho compartilhado minhas lutas e experiências que me trouxeram mais capacidade para viver desta maneira. Eu desafio você a encontrar o caminho que irá funcionar para você. O véu já foi rasgado, o acesso está disponível. A comunhão com o Espírito Santo é possível. Você entrará? Você buscará o caminho? Você entrará pelo véu e experimentará um encontro com Deus? Ou você estará satisfeito em encontrar com Deus via segunda mão ou através do livro que ele escreveu? Jesus, nosso exemplo perfeito. Subtítulo: Deus está chamando aqueles que farão de Jesus o exemplo perfeito, que desejarão viver e andar como Ele, que não farão nada por sua própria iniciativa, mas vão viver a partir do fluxo constante do rema e visão dentro deles. Você buscará encontrar o caminho para este estilo de vida e essa experiência? Você vai continuar até descobri-lo? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. João capítulo 5, versículos 39 e 40. Oração. Amado Senhor, chegamos a Ti em arrependimento por permitir que a nossa cultura mande em nós, dizendo-nos para desprezar uma boa parte de nossa capacidade interior que o Senhor criou e colocou dentro de nós. Buscamos o seu perdão e pedimos que restaure os nossos corações para uma utilização adequada do sonho e das visões. Restaure nossa capacidade de ouvir e ver. Senhor, desenhe em cada um de nós tudo que o Senhor tem para nós. Amém. Permita a Deus restaurar sua capacidade visionária. Subtítulo: Algumas pessoas acham que ter a visão é quase impossível. Eles não são capazes nem de colocar uma imagem de seus entes queridos na tela de suas mentes. Pode haver várias razões para isso. O melhor é procurar ao Senhor, buscar pedindo para Ele revelar a respeito do que está sendo o bloqueio ou obstáculo e em seguida pedir por sua revelação das medidas a tomar para resolver este problema. A seguir estão alguns problemas comuns que eu enfrento, junto com algumas soluções que já provaram ser úteis. Problema número 1. Desprezando o visual e idolatrando o racional. Algumas pessoas têm sido involuntariamente arrastadas para a idolatria ocidental da lógica e ao desprezo ou desrespeito ao visionário. Nós, os ocidentais, geralmente não acreditamos no valor e poder da capacidade
visionária que existe dentro de nós. Eles não estimam nem honram a visão como um dos dons que Deus colocou já dentro de nós. Este foi o meu problema. Para resolver esse problema, eu tive que, primeiro, arrepender-me por não honrar plenamente e usar o dom e a habilidade que Deus me deu. Segundo, arrepender-me por idolatrar a lógica e o conhecimento. Quero sugerir que você firme seu compromisso de apresentar sua capacidade visionária e analítica e entregá-la, rendê-la ao Espírito Santo para encher e usá-la. Peça a Deus para soprar sobre você e restaurar sua capacidade visual e começar a praticar e exercitar a visão a ponto de aprender a viver tendo e recebendo imagens tão facilmente como você vive em pensamentos. Assim, você estará pronto para começar a apresentar os olhos do seu coração a Deus para preencher, ao olhar para a sua visão, a visão de Deus, enquanto você caminha em sua vida. Problema número 2. Medo de entrar no ocultismo. Subtítulo: alguns são incapazes de usar suas capacidades visuais de forma eficaz porque foram ensinados que isso seria cultista ou bruxaria. Para resolver esse problema, você deve primeiro perceber que a capacidade de pensar e ver usando imagens foram dadas por Deus, não por Satanás. Segundo, perceber que apesar de Satanás procurar preencher suas habilidades visuais, assim Deus também o faz. Terceiro, perceber que Satanás pode atacar os processos mentais tão facilmente como ele pode atacar os processos visionários, portanto, ambos devem ser apresentados continuamente diante do Senhor para que ele encha e flua através deles. Lembrando que Satanás é um imitador. Quarto, reconhecer que Deus não quer que você se afaste de utilizar sua capacidade visual, mas Ele quer que você a apresente continuamente a Ele para preenchê-la e ativá-la. 5. Renuncie o medo de receber uma falsificação satânica, confessando a fé na capacidade de Deus para preencher a capacidade visual. 6. Confessar o medo como pecado e receber o dom divino da fé. Dizendo: rejeito todo medo, pois o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Problema 3. Cortar a capacidade visual para evitar o pecado da luxúria. Algumas pessoas têm escolhido lidar com o problema de luxúria, simplesmente tomando a decisão de cortar todo o uso da capacidade visual. Essas pessoas provavelmente não visualizam nada, nem mesmo o sofá da sala. Para resolver esse problema, você deve primeiro perceber que há meios efetivos para lidar com a luxúria e não cortar a capacidade de visualizar o que Deus colocou em você. É infinitamente mais eficaz fixar os nossos olhos em Jesus com a nossa capacidade visionária quando somos tentados com imagens sensuais do que recusarmos usar nossa capacidade visionária total. Além disso, quando estamos constantemente enchendo a nossa visão com Jesus, descobriremos que as imagens destrutivas simplesmente não podem e não vão se intrometer. É a mente ociosa e vazia que cai nas garras do pecado. Segundo, aprenda a adequar algumas dessas alternativas para lidar de forma eficaz com o pecado da luxúria. Terceiro, arrependa-se por eliminar a capacidade visual. Quarto, peça a Deus para restaurá-la e recriá-la. Quinto, comece a usá-la novamente. E sexto, peça a Deus para preenchê-la com sua visão divina. Problema 4. Desligam a capacidade visual para evitar uma memória desagradável.
Subtítulo: Algumas pessoas têm desligado sua sensibilidade à capacidade visual porque estão procurando evitar ver uma cena de dor do passado em suas vidas. Isto pode ser uma experiência de abuso sexual, ou de um pesadelo recorrente, ou outra cena aterrorizante, cenas de pornografia. Eles decidiram que a maneira mais eficaz de lidar com essas cenas assustadoras é de cortar as suas capacidades visuais. Essas pessoas provavelmente não conseguem visualizar nada, nem mesmo o animal de estimação da família. Para curar esse problema, você deve primeiro reconhecer e descobrir a razão por ter cortado o seu senso visual. Segundo, entregar a cena a Deus, pedindo-lhe que lhe passe por ela e a cure com a sua amorosa e poderosa presença. Procure a ajuda de alguém especializado no ministério de cura interior, se necessário, para ajudá-lo a receber a cura completa que Deus tem para você. Terceiro, peça a Deus para restaurar o uso de sua capacidade visual. Quarto, recomece usando imagens e visões enquanto caminha na vida, na libertação. E quinto, apresente os olhos do seu coração a Deus para Ele preencher e fluir através deles. Sugestões para ver no Espírito. Subtítulo: Parte da solução para cada um dos problemas anteriores estava em apresentar os olhos do nosso coração ao Senhor e começar a usar imagens em sua vida diária. Aqui estão algumas sugestões que podem ajudar a se abrir mais para Deus, permitindo-lhe encher os olhos do seu coração com o seu sonho e visão. Quando você quer reforçar os seus músculos do braço, você faz flexões. Estas são flexões para os olhos do coração que lhe ajudará a fortalecê-los. Primeiro, você deve ficar em silêncio, externamente e internamente, de modo que o Espírito Santo possa emitir um fluxo de imagens vivas. Reveja o capítulo 6. Você sentirá um aborbulhamento fluindo dentro de você enquanto a visão ganha vida, a vida do Espírito Santo. Segundo, entre em uma história bíblica retratando a cena. Este é provavelmente o método mais comum usado pelos cristãos. Simplesmente nos permite ver o que estamos lendo. E você pode fazer mais do que apenas imaginar as cenas. Peça a Deus o que Ele quer te mostrar em relação ao que você está vendo. E então sintonize nesse fluir, um fluxo de imagens dirigidas por Deus. Terceiro, peça ao Espírito Santo que abra os olhos do seu coração durante seus momentos de silêncio, permitindo a Ele lhe mostrar coisas. Eu descobri que focando atentamente em Jesus, enquanto eu peço ao Espírito Santo para tomar conta da visão, a cena ganha vida. E quarto, na intercessão pelos outros, veja a pessoa por quem você está orando. E depois veja Cristo se encontrando com essa pessoa. Relaxe e receba e peça ao Espírito Santo para mostrar o que Jesus quer fazer na situação. Renda-se a Ele, permita mover a visão sobre a direção do Espírito Santo. Observe o que Ele faz, então ore para que se realize, para que se manifeste. 5. Ouça seus sonhos, que são uma expressão natural do mundo interior. Peça a Deus para falar com você durante a noite. Ver Salmos 127, versículo 2. Quando você acordar, recorde, lembre imediatamente seus sonhos e, em seguida, peça a Deus por interpretação. Ele dará. Temos uma série de ensinos disponíveis em um livro intitulado Ouça a Deus através dos seus sonhos, que instrui você como receber conselhos de Deus durante os seus sonhos à noite. 6. Oração no Espírito abre a comunicação com o Espírito Santo e permite que ele flua
especialmente se você estiver apresentando os olhos do seu coração a Deus para preenchê-los, pois a prática de orarmos em línguas amplia a nossa visão, abre os olhos do nosso entendimento. 7º, oração silenciosa, simplesmente afirmando o seu amor por Jesus e dele por você. Isso te leva a reflexões e percepções que são uma forma de visão em ação, a adoração, a intimidade. 8º, quando você vier diante do Senhor em louvor e adoração, abra os olhos do seu coração para ver o que está cantando e permita que o Espírito Santo leve a visão onde Ele quer. Uma tela interna. Subtítulo: nos versos de Daniel citado anteriormente, você deve ter notado onde a visão aconteceu, a qual ele estava olhando na sua mente. É onde você verá as visões normalmente também em sua mente. O tipo de visão que você vê fora de si mesmo é muito incomum, tanto nas escrituras como nas experiências de hoje em dia. O diagrama a seguir pode ajudá-lo a ver e entender que os olhos do seu coração podem ser preenchidos por você mesmo, ou Satanás, ou por Deus. Mas quase sempre vai ser a mesma tela que cada um usa. Usos impróprios de nossa capacidade visual. Subtítulo do diagrama: quando uso meu próprio projetor para criar uma apresentação de slides ou filmes para fora do meu coração e mente, entro em apuros. A Bíblia nos adverte sobre usos indevidos sobre os quais eu posso colocar diante dos olhos do meu coração. Podemos seguir a imaginação de nosso próprio coração. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Jeremias capítulo 9, versículo 14. Neste caso, o homem está usando suas capacidades e dons que Deus lhe deu para si mesmo, ao invés de oferecê-los a Deus para serem usados e preenchidos. Podemos usar a nossa imaginação da mesma forma que usamos toda a nossa habilidade para o mal. Mas não ouviram e nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração mau, e andaram para trás e não para diante. Jeremias capítulo 7, versículo 24. Podemos imaginar o mal de um contra o outro. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Salmos 62, versículo 3. Qualquer um pode imaginar coisas más, prejudiciais e vãs. Esculpir uma imagem de escultura e adorá-la é rigorosamente proibido. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. Isaías 40, versículo 19. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Isaías 44, verso 17. Imagem de escultura em hebraico significa literalmente para esculpir, seja madeira ou pedra. Formar uma imagem de nossa própria escolha e em seguida curvar-se e adorá-la são estritamente proibidos. Usar a nossa capacidade visual na luxúria é estritamente proibido. Subtítulo: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 28. Olhe para o que ganhamos quando usamos os olhos dos nossos corações.
Primeiro, Deus nos ordenou imaginar a sua palavra, meditar, ver Josué, capítulo 1, versículo 8, também 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 18. Abordarei a Bíblia como Deus me mandou. Eu a imaginarei e orarei sobre ela, ponderei e meditarei nela. Eu não deixarei meus tempos devocionais descer ao nível do racionalismo ocidental. 2. Criatividade divina vem através de imagem. Veja Êxodo, capítulo 25, versículos 9 ao 22 e também capítulo 35, versículo 35. Eu não darei a minha primogenitura de ser criativo para qualquer pessoa ou grupo. Liberarei a criatividade divina de Deus. Terceiro, quando Deus raciocina, ele usa imagens. Eu nunca vou raciocinar por minha conta própria. Só raciocinarei junto com Deus. E isso significa que vou raciocinar usando imagens como exemplificado em Isaías capítulo 1, versículo 18. Quarto, quando Jesus ensinava, ele usava imagens. Ver Mateus capítulo 13, versículo 34. Eu serei um orador poderoso e me comunicarei usando imagens. Quinto, enquanto Jesus viveu, ministrou com visão. Ver João capítulo 5, versículos 19 e 20. Eu também posso ministrar a partir de imagens e visões que o Senhor me dá. Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espíritos e profecia. Sexto, Deus declarou que uma das principais maneiras através da qual Ele se comunica conosco é através de sonhos e visões. Ver Números, capítulo 12, versículo 6, também em Atos, capítulo 2, versículo 17. Agradeço a Deus por este método primário de comunicação que Ele criou para mim e para você. E eu ousarei, então ouse. Sétimo, Deus nos aconselha através de sonhos à noite. Ver Salmos, capítulo 16, versículo 7. Se eu não interpreto o simbolismo dos meus sonhos, eu sinto falta do conselho noturno de Deus. Oitavo, visão espiritual é melhor do que a cegueira espiritual. Jesus curou o cego. Ver Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. E sim, eu posso caminhar ao longo da vida sendo cego espiritualmente, mas eu não preciso caminhar assim. Nono, a ceia do Senhor utiliza imagens. Este é o meu sangue, este é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Veja João, capítulo 6, versículos 53 e 54. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25. Eu não poderia apreciar a plenitude do poder da ceia do Senhor se não pudesse apreciar as imagens. Décimo, transformação pessoal ocorre quando olhamos para a esfera espiritual. Veja 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, também capítulo 4, versículo 18. Eu vejo como Jesus responde à situação que eu estou enfrentando e responderei da mesma maneira. Eu assumo a resposta de Cristo. 11. Imagens são poderosas e produzem fé no coração. Veja Gênesis capítulo 15, versículos 1, 5 ao 6. Eu preciso de visões de Deus para que o meu coração seja inflamado com fé divina. 12. A Bíblia está cheia de imagens, sonhos, visões, metáforas, analogia, parábolas e imagens. Gênesis até Apocalipse. Se eu cortar todas as imagens da Bíblia, ela ficará realmente magra. 13. Nossas orações devem ser cheias de imagens. Ver Salmos capítulo 23. Imagens avivam a oração. 14.
Nossa adoração deve ser cheia de imagens. Ver Salmos 36, versos 5 e 6. Imagens estimulam a adoração. Eu não estou disposto a deixar de lado todos os benefícios que recebo por usar os olhos do meu coração. Mesmo que algumas dessas imagens sejam temerosas, não vou tirar essas coisas de minha experiência cristã. O medo deve ser e será superado na minha vida, e esta experiência cristã será completa e será minha. Eu serei liberto de todo o medo.